Boa noite, vocês me ouvem? Bem? Como está o áudio? Beleza. Vou tentar convidar o Igor aqui. Só um minuto. Foi? Olá, Boa noite, professor. boa noite, Bruno. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo jóia. bom. Ficamos naquele. Eu sou neófito nesse negócio de live, ficamos naquele passo que ninguém anda, né? A gentileza da porta aberta, né? Eu fiquei esperando você me chamar para live e eu não sabia se eu entrava e fica um esperando o outro. Eu também tô aprendendo. A Gabi que estava me ajudando a tentar A pulsar Filipa também estava aqui. me instruindo aqui como é que, né, como é que eu tinha de fazer. Uhum. Bom, Bom, é, assim, eu não sei como é que eu me muto, mas imagino que não vai ter nenhum barulho atrapalhando, então acho que eu vou lhe apresentar. Eu imagino que já é 7 horas, né? E a gente já pode começar, pode ser? quando você quiser. Tá, Esse joia. negócio de não vai ter nenhum barulho atrapalhando, a gente fala isso e começa uma fanfarra a ensaiar atrás da gente, né? Então a gente torce, né? Aí a gente vai iniciar e a gente deixa as perguntas pro final, tá joia? Tá. Só uma pergunta, tem um tempo limite da live de 1 hora, né? Isso. Aí, caso a live caia, a gente inicia de novo. Aí faz o mesmo esqueminha, inicia de novo e Perfeito. roda a bola, beleza? Então, dando Sem início à problema. nossa primeira live do projeto de filosofia política, estamos apresentando o professor Igor Silva Alves, e que é professor doutor no Instituto de Filosofia da UFO, e trabalha com os temas de filosofia e metafísica, com ênfase em Sartre, liberdade, história, ontologia e marxismo. Hoje o tema é democracia e liberdade de expressão, e concedo a palavra ao professor, para que tome o tempo que precisar. Tá ok. Obrigado, Bruno. Boa noite a todos. Eu agradeço, de antemão já agradeço o convite, é um prazer estar participando desse projeto de vocês. É um prazer estar participando do início do PET, que não só a iniciativa do professor Benedito, do professor Fernando e de todos os colegas do curso que tanto se esforçaram, mas o quanto os alunos também estão se empenhando muito no desenvolvimento desse PET, e eu já, de antemão, parabenizo a vocês pelas iniciativas que vocês têm tomado, que, dado o tempo que o PET funciona e a situação completamente esdrúxula em que estamos, vocês têm feito muitas coisas já. Eu parabenizo vocês por essas iniciativas. Bom, o tema que vocês me propuseram, né? Democracia e liberdade de expressão. Eu vou tentar fazer um, um certo percurso ao longo da história da filosofia, com alguns saltos. Não vou discutir linha a linha, em algum texto, em algum autor, uma determinada concepção, que é um trabalho válido que nós normalmente fazemos em filosofia, mas eu vou pegar um apanhado de desenvolvimento ao longo da história de uma determinada relação entre democracia e liberdade de expressão para trazer algumas coisas para discussão, né? A primeira coisa, né, que podemos destacar o tema parece meio óbvio, né? Comentar a relação entre democracia e liberdade de expressão. E esse parece que é meio óbvio é o mais interessante, porque quando parece óbvio demais é porque tem coisa aí no meio que a gente está deixando passar desapercebido, né? Então, o que essa obviedade é reveladora para a gente? Nós tratamos isso com uma naturalidade, com uma vinculação imediata e necessária, que toma como se não fosse problemática a vinculação entre democracia e liberdade de expressão, e com isso escondemos, né, não atentamos para uma série de problemas que se encontram aí embutidos, né? Então, o que nós fazemos nessa vinculação imediata? Nós
tomamos, sem muitos problemas, que chamamos de democrático um regime onde as pessoas possam se expressar livremente. Então, onde reconhecemos que há liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de fala, dizemos que ali há um regime democrático, né? Então, essa medida nos dá, então, um certo aspecto que talvez não seja, embora seja necessário para a democracia, talvez não seja suficiente, né? Então, basicamente, a questão desse plano que eu vou trazer é uma definição suficiente para caracterizar o que chamamos de democracia, que haja liberdade de expressão, ou ela é um atributo necessário, certo? Dizemos que não há um regime democrático onde, de fato, há censura à expressão de opiniões, à livre circulação de ideias. Mas isso é garantia de um regime democrático? Simplesmente poder falar aquilo que se pensa livremente é garantia? Certo? Então, nós precisamos entender melhor qual é a vinculação entre essa ideia de democracia e liberdade de expressão para saber se isso é suficiente ou se é um traço necessário. Certo? Então, primeiro ponto que eu queria tocar, para variar um pouco, né, é a experiência do surgimento da democracia, que é o caso grego, né? O que você tem em comum o que você tem na Grécia que caracteriza, então, esse momento de surgimento da democracia, né? A experiência grega, a vivência grega é de uma vivência em comunidade, da vivência na polis. Certo? E essa polis é o lugar da vida em comum entre os cidadãos. Então, há uma proeminência do viver com o outro, da vida em comum. Então, assim, a vida em comum não é tomada como um acidente, poderíamos estar dispersos, mas é o lugar onde as pessoas se realizam por completo. Então, assim, ela não é um atributo acidental da vivência. Viver mesmo é viver em comum com os outros. Certo? Então, esse lugar em que vivem os cidadãos traz a experiência de algo comum a todos os cidadãos. Certo? Então, ali onde você encontra essa vivência comum, em que todos os cidadãos estão por igual, com todos os problemas que existem na noção de democracia grega, que a gente sabe, né? A democracia que só reconhece a participação do cidadão grego, não reconhece a participação das mulheres, escravos, tal. Com todos esses problemas, o que você tem é a possibilidade da livre discussão, da livre posição dos diversos interesses, com vista a decidir o que é melhor para todos. Mas todos não tomado como uma somatória de todos os interesses comuns. A polis é alguma coisa que absorve o indivíduo. É alguma coisa na qual o indivíduo se realiza. Então é com vista à melhor realização dessa organicidade da qual os indivíduos fazem parte, que eles podem todos igualmente expressar suas opiniões. Tudo bem, que na prática isso não aconteça perfeitamente, que na prática isso não tenha acontecido perfeitamente, mas o horizonte norteador dessa ideia é: nós que vivemos em comum temos de decidir em comum aquilo que nós faremos para melhor vivermos. Certo? Então, você tem aí a posição de diversos interesses particulares que são postos, pelo menos de direito, não com vista ao seu próprio interesse particular, mas com vista à decisão daquilo que é o bem comum. Certo? Porque nesse horizonte em que a vida comum é um plano essencial, as disposições mais individualistas acabam sendo um contrassenso à sua própria realização. O homem grego se realiza menos com o homem grego se ele tentar atingir a sua plenitude, se ele tentar atingir sua areté sozinho. Certo? Então é uma liberdade da posição de opiniões de todos os indivíduos, porque supõe-se que todos os indivíduos estão igualmente comprometidos, se é que a gente pode falar em indivíduos usando um termo técnico que mais caiba a essa época.
mas que todos os cidadãos estão comprometidos com o bem comum. Certo? Então, você tem aí a vida particular, os interesses particulares sobrevivem ou se desenvolvem à sombra desse interesse maior, que é o interesse comum. Tá certo? Então, todos os cidadãos se reconhecem como iguais, e reconhecidos como iguais, todos têm igual direito à fala, todos vão à ágora discutir feito ou não, tá certo? E se todos podem igualmente discutir sobre o que deve ser feito da cidade, não faz sentido que um possa ter mais palavra do que o outro, né? Eu me lembro sempre, ao pensar nisso, do Nietzsche comentando a lei do ostracismo entre os gregos, né? Que a lei do ostracismo não era uma punição para quem, não era essencialmente uma punição para quem transgredisse as regras da polis, né? A lei do ostracismo ela surgiu, em primeiro lugar, para evitar que alguém eliminasse a disputa da ágora. Então, quando alguém começava a monopolizar demais, a centralizar demais a disputa, essa pessoa era gentilmente convidada a se retirar da polis, porque a presença dela eliminava esse caráter de igual conflito, de igual disputa entre os cidadãos. Então, o que a gente tem aqui? Se há uma disputa em que todos estão igualmente empenhados, em que todos estão igualmente colocados, trata-se de você decidir o que é o bem comum, não por uma mera inclinação daquilo para o que aponta a maioria. Trata-se de decidir aquilo que é o bem comum por uma mediação desse conflito. Então, assim, o conflito é válido. Veja que estou considerando apenas a constituição ideal do que esses gregos estão fazendo nessa época, né? Não as falências que isso acabou apresentando ao longo do seu desenvolvimento, né? Esse interesse coletivo, que funciona como pano de fundo dessa disputa, ele é tomado como o mediador ou o resolvedor desse conflito. Todos podem igualmente entrar nessa disputa, exprimir livremente as suas opiniões, porque todos estão comprometidos com uma mesma coisa comum. Então, o que essa experiência tem? Ali onde essa vivência particular se desenvolve à sombra da vida pública, o que você tem é a possibilidade da pluralidade daquilo que é particular, da pluralidade das opiniões particulares, pela crença, suposição, pela aposta de que o compromisso dessas opiniões particulares com o interesse comum será o meio mediador, será o meio neutralizador desse conflito, resolvedor desse conflito, articulador desse conflito. Então, não é, ainda que seja votado, que tenha de se expressar por aquilo que a maioria quer, as decisões que a polis deve seguir. O que você tem aí não é uma noção de democracia pautada pela quantidade do que é votado. Porque interesse comum é interesse comum de todo mundo. E ele paira sobre todos. Então, ele não é quantificavelmente posto. Certo? O que coloca esse interesse comum é que ele seja mediador dos diferentes interesses dos cidadãos da polis. Então, aí você tem, com o privilégio dessa instância coletiva, dessa vida em comum, uma articulação entre particularidade e comunidade, entre o eu e o nós, né? Entre o que é minha vida particular e o que é a polis, certo? Que permite que livremente essas opiniões sejam expressas, mas elas podem ser livremente expressas assim, por quê? Porque elas se dão sob o pano de fundo de um terreno comum que permite essa disputa. Então,
a primeira experiência que nós temos de democracia no seu surgimento é a experiência da tensão entre esse particular e o comum, em que essa disputa particular, para acontecer, de fato, ela tem de se dar sob o pano de fundo desse terreno comum. Como é que isso se mostra para nós na filosofia, na história da filosofia? A disputa entre a sofística e o racionalismo socrático é uma tentativa de se organizar, uma tentativa de circular nessa tensão entre a particularidade e a universalidade, certo? Entre a vida comum e a vida particular. E são dois lados que apreendem bem o que é essa experiência democrática grega. Por que esses dois lados apreendem isso bem? O sofista percebe bem que há uma relatividade da decisão sobre aquilo que é melhor para a polis. Que é preciso reconhecer esses interesses distintos que os indivíduos têm e mediar esses diferentes interesses. Os interesses mudam e essa mediação não pode ser posta universalmente à revelia do que esses interesses colocam. O que vamos decidir como a melhor ação para a polis? É entrar na guerra ou não entrar na guerra? A resposta do sofista seria não sei, qual é o caso? Como é que eu posso determinar de antemão se o melhor caminho para a cidade é ser pacífica ou ser beligerante? Eu não sei, eu não tenho caso. Eu preciso da particularidade desse caso para decidir o que melhor se adequa a ele. E nesse sentido, as inclinações da maior parte de pessoas mostrariam usando uma expressão um tanto inadequada, se fôssemos mais helenistas, né? Mostraria uma certa tendência dos cidadãos para uma determinada escolha, certo? A persuasão na ágora tende a isso. Não é só a adesão da maioria, mas também o convencimento daquilo que é o melhor a ser feito. Uma vez que não há um critério universal posto como aquilo que deve ser feito pela cidade, é preciso conseguir persuadir os interlocutores de que a posição que você defende é aquela mais adequada para aquele momento. E veja que em nenhum momento essa persuasão precisa estar necessariamente vinculada com um interesse eivado de poucos escrúpulos ou tentativa de autofavorecimento, nada disso. Você pode acreditar piamente que aquela sua opinião é aquela que pode nos levar ao melhor caminho. E tenta persuadir os seus cidadãos em torno disso. Mas, por outro lado, o racionalismo socrático nos mostra que pode ser que os interesses individuais, movidos pelas paixões, se inclinem por aquilo que leva à ruína da polis. E isso levaria à ruína dos cidadãos. Então é possível que você possa enxergar algo que se mostre como mais verdadeiro do que aquilo que a maioria das pessoas adere. E é preciso que você possa, frente àquilo que inclina a deliberação da maioria dos cidadãos, poder dizer que não, vocês estão errados, o verdadeiro caminho, o melhor caminho é esse outro aqui, que é o que mais se orienta pela verdade, pela necessidade, etc. Nos dois casos, o que está em jogo? Se é a necessidade da persuasão, da melhor perspectiva, daquela que eu acredito ser que pode nos levar para o melhor lugar, eu preciso que todos possam expor livremente qual é o seu ponto de vista, qual é o seu interesse, para que esse jogo da persuasão possa acontecer. Até por um mecanismo retórico, né? Se nós estamos numa disputa de perspectivas e você se sente a não perspectiva frente à minha, né, a minha tendência é menor. Certo? Na sua participação e só usar a perspectiva posta é grande. E do outro lado, é necessário também a livre expressão do que se pensa. Por quê? Porque é preciso dizer com a maioria aponta
a razão que o outro lado. Tá certo? É Sócrates, vocês podem fazer outra coisa. Eu acho que o verdadeiro é morrer defendendo isso. A revelia do que vocês acham. Certo? Estou fechado com a verdade, com essa área do que é o bem para polis, fazendo isso. Então, o que você tem aí é nos dois casos, uma esforço de mediação de interesse que se dá sobre o plano de fundo vida comum, ou seja, é necessário um plano comum da mediação, tá certo? E não sei se travou aqui, deixa eu só conferir como é que está a internet. Travou do Bruno, né? Então você tem aí uma experiência de mediação de diversos que se dá sob o plano de fundo de uma vivência comum. Certo? O que acontece quando chegamos na modernidade? Olha vocês caem, não sabem por que é. Com a modernidade, a gente agora desloca esse ideal. Tu pergunta se travou aqui. O meu funcionando. Alguém pode responder? Parece que o meu também está falhando. O do Bruno está travando até o vídeo. Uhum, eu tô vendo aqui. Eu acho que normalizou. Normalizou? E pra mim normalizou. Tá? Acho que foi, né? Eu me vejo, mas eu me convivo demais comigo. Então, assim, isso não me resolve muita coisa. Eu acho que foi. Eu acho que agora tá normal. Você parece bem quadriculado aqui, né? Sério? Parece assim que eu tô te vendo sem os óculos, né? Mas com os óculos eu tô vendo do mesmo jeito, porque eu tô ficando cegueta. Podemos continuar, então? A minha tá ok, agora voltou. Deve ter caído na internet do grupo. Então tá bom. Vamos lá, então. Não, imagina, né? Essas coisas acontecem. Então, o que a gente tem com o advento da modernidade, né? Aí agora você desquadriculou. Agora tá perfeito. Você saiu do Atari e entrou no PS4. Abandonou os 8 bits. Então, o que nós temos na modernidade? Agora nós temos um deslocamento, tá, dessa noção de bem viver. Por quê? Nessa ambiência grega, viver bem tinha como horizonte fundamental essa vida comum, certo? Essa plena realização que é possibilitada na polis. Agora, na modernidade, nós temos um deslocamento em que esse viver bem passa a ser centrado no sujeito. Certo? Você tem uma mudança de direção, de fundamento da posição dessa relação entre a vida comum e a vida particular. Certo? Então, o que nós temos? O aumento da individualidade na experiência de vida moderna, né? Estou pensando no início da modernidade, traz um ideal de vida alicerçado no sujeito e nas suas capacidades. Então, o que nós temos aí? Nós temos um paralelo entre aquilo que nós vemos sendo constituído no âmbito do conhecimento, no âmbito da metafísica, com o ideal do bem viver em conjunto. Certo? O sujeito que pode, por ele mesmo, ser fundamento do conhecimento verdadeiro, exclusivamente pelo uso das suas capacidades, é o sujeito que passa a ser medida do viver bem. Certo? Mas veja, nós não estamos aí num horizonte em que só interessa essa vida subjetiva e isolada. Porque, afinal de contas, nem no âmbito do conhecimento isso esgota o problema. Tá certo? Todas as vezes que essa teoria do conhecimento esbarra no solipsismo, ela é obrigada a dar um passo atrás e tentar se rearranjar. Né? Não basta dar conta da certeza da vivência do indivíduo isolado. Por quê? Porque a experiência nos mostra uma outra coisa. Essa constituição contradiz aquilo que a experiência põe. Mas o que esse deslocamento nos faz? É que, do mesmo jeito que é
esse sujeito, bem usando a sua razão, que pode fundamentar o conhecimento, agora é o bom uso das capacidades desse sujeito que são a medida do quanto o viver em conjunto é justo ou não. O que eu quero dizer com isso? Eu fundamento o conhecimento verdadeiro exclusivamente pelas minhas capacidades, pelo bom uso da razão. Eu revelo, pela maneira como eu posso livremente exercer as minhas capacidades, o quanto a vida comunitária é justa ou não. A vida sobre as potencialidades desse indivíduo, de permitir com que os sujeitos possam se realizar plenamente, tá certo? Que nós temos agora alicerçado essa noção de justiça. Então, o tema central da política da modernidade diante passa a ser a noção de liberdade, porque o que você tem como horizonte do viver bem é o horizonte de autodeterminação dos indivíduos. Que eu possa me realizar plenamente, mas que eu possa me realizar plenamente por pleno desenvolvimento das minhas capacidades. Isso pareceria de um radical individualismo, certo? Como se nós pudéssemos viver bem dentro, viver bem no âmbito da política, certo? Tal como podemos conhecer bem fechados no quarto meditando, né? Mas a gente precisa lembrar que se fechar no quarto para meditar é só uma etapa, né? Ela não resolve todo o conhecimento, né? Então, esse sujeito cuja liberdade dentro da sociedade civil é medida da justiça dessa sociedade civil, não encerra em si mesmo todo o horizonte da política, todo o horizonte do bem viver. Certo? Então, o que você tem aí? De novo, uma trama entre aquilo que é a vivência comum e a vivência particular, certo? Só que agora, tomando como medida da boa vivência pública, o quanto ela dá mais espaço para essa vivência particular. Então, nós viveremos tanto melhor em conjunto, nós viveremos tanto melhor em sociedade, quanto melhor nós pudermos nos autoafirmar, nos autodeterminar, quanto melhor pudermos exercer a nossa liberdade. Então, não se trata só do sujeito se resolver sozinho, mas trata-se de que, quanto mais ele pode se exercer, quanto mais ele pode exercer plenamente sua liberdade, quanto mais ele pode se autoafirmar, determinar-se por si mesmo, mais ele permite que a vivência em comum seja melhor. Então, o que nós temos aí, e é por isso que esse tema na modernidade ganha relevo, nós temos aí um rearranjo entre o horizonte da vida pública e o da vida particular. Certo? Esse tema é muito comum na modernidade. Por quê? Porque trata-se de pensar agora, não de uma possibilidade de solução da vida particular no interesse comum, nem de que o interesse comum seja exclusivamente dissolvido no interesse particular, mas de tentar articular os dois polos. Qual é a possibilidade de articulação disso? É que, por trás de todos esses indivíduos, na sua particularidade, existe algo em comum. Ou nós somos pessoas diferentes, que são realizações distintas da mesma natureza, ou a minha razão é tão razão quanto a sua razão. Fica até um contrassenso você falar a minha razão, né? Não é a minha razão, é o meu uso da razão. A razão é universal. Certo? Então, há uma crença de que esses indivíduos, na realização da sua individualidade, com direito ao trava-língua meio patropi, né? O indivíduo, na sua individualidade, individualiza, individuação, tal. O indivíduo, ao fazer isso, ele não está exclusivamente voltado para si mesmo. Ele realiza alguma coisa universal. Certo?
o meu bom uso da razão, que permite que eu possa ir a público dizer aquilo que eu acredito como verdade, é a suposição de que você vai aceitar isso como verdade se você bem usar a razão. Porque a razão não é minha nem sua, a razão é um pano universal que envolve a todos esses indivíduos. Então, é essa crença na universalidade da razão como mediadora dos interesses particulares que faz com que toda realização individual, toda autodeterminação individual seja simultaneamente um caminho para a plena realização do gênero humano. Tá certo? Então é por isso que você pode articular esse horizonte público e privado. Tá certo? Porque o meu exercício individual da razão, no seu horizonte público, é um apontamento para a universalidade. Então, ele imediatamente implica a todos os indivíduos. Então, que tenhamos opiniões distintas, tá certo? Que nós temos de disputar sobre essas opiniões. Nós temos um terreno sobre o qual disputar isso. Tá certo? Nós todos usaremos da razão nessa disputa. Então, nós falamos, como se disséssemos, nós vamos discutir sobre isso, mas nós estamos falando de uma língua em comum. Então, nós temos um terreno comum sobre o qual acontecer essa disputa. E é por isso que eu posso pensar que minha realização individual é, ao mesmo tempo, realização de todo gênero. Quando Kant afirma que a racionalidade, isso numa generalização muito grande, também ótima para a gente cair do cavalo, né? Ainda mais eu que não sei montar nada. Quando Kant afirma que a racionalidade se dá em espécie, o que ele está apontando é para essa universalidade capaz de unificar os acontecimentos empíricos singulares ao longo da história. O que é a razão, senão essa teia universal capaz de articular a dispersão da particularidade? Os interesses das pessoas são distintos, mas é a possibilidade da razão articular esses diferentes interesses, tá certo? Que cria a mediação entre eles. Tá certo? Quando Hegel concebe o Estado como a identidade, né, como a imediatez, para usar um termo mais preciso, entre os interesses particulares e o interesse universal, é isso que ele está apontando. É um grau de realização tão grande do interesse particular que o meu interesse aponta tanto para o interesse de todo mundo que aí a minha autodeterminação é imediatamente a autodeterminação de todo o gênero humano. Então, o que você tem é um centramento na noção de autodeterminação individual, na medida em que essa autodeterminação individual aponta para a plena realização de todos. Então, você tem, de um lado, a valorização do indivíduo, ao mesmo tempo que você tem a valorização da totalidade dos indivíduos simultaneamente. Certo? Então, o que fica do ideal de democracia nesse momento? Não é pensando, por exemplo, no caso do Kant, que nem usa o termo democracia como o melhor regime político possível, mas trata disso como república. O ideal que fica é que é a melhor forma de vida em comum, a forma de vida que permite que os indivíduos se autodeterminem livremente. Mas pressupondo que a autodeterminação individual é, ao mesmo tempo, a autodeterminação de todos, a autodeterminação da espécie, a autodeterminação da natureza humana. Certo? E o que fica para a gente disso, então? Para encaminhar um encerramento, antes que eu fale mais que o Homem da Cobra na Praça no Centro, né? O que fica para nós, então? A nossa experiência dessa modernidade para cá é uma experiência de contínua radicalização da individualidade. E como é que se dá a radicalização dessa individualidade? Nossas formas de vida, as formas de vida em que estamos colocados com o desenvolvimento do capitalismo, é uma forma de vida que tende a acirrar os aspectos contraditórios da nossa experiência. E aí a coisa ganha, principalmente para nós que estamos imersos no problema, ganha em complexidade. Por quê?
Se ela acirra as contradições, nós apontamos para um lado e acertamos para o outro lado. Como é que isso se dá? O reforço da individualidade, ou seja, em que os indivíduos se fragmentam e param de se reconhecer num terreno comum, é ao mesmo tempo o esforço de contínua massificação desses indivíduos. Vamos tentar pegar isso numa outra perspectiva. O desenvolvimento da produção faz com que os indivíduos sejam cada vez mais tomados na sua generalidade. A pertença ao sistema de produção exige pessoas que possam cada vez mais fazerem as mesmas operações e, portanto, serem trocadas por outras pessoas que realizarão as mesmas operações. Então, o que você tem com isso? De um lado, a eliminação da particularidade, ou seja, eu não quero saber se você aperta um parafuso com um determinado traquejo ou outro, eu preciso que você aperte parafuso. E que você aperte parafuso como qualquer outra pessoa vai apertar parafuso. De preferência com essa eficiência aqui, tem que ser tantos por hora. Tá certo? Então, o que você faz com isso? Especifica as funções, mas ao mesmo tempo elimina toda a particularidade. Todos somos agora universalmente idênticos uns aos outros. Certo? Mas como somos universalmente idênticos uns aos outros? Não por afirmação individual de caracteres que nos unifiquem a todos. É pela completa eliminação da diferença. Certo? O Ford pegou isso muito bem. Né? As peças são intercambiáveis no carro, como os funcionários também são intercambiáveis na linha de montagem. Você especifica a função a ser cumprida ali, e se o meu funcionário adoeceu, pegou Covid, tira ele dali e bota um outro que vai exercer a mesma função. E eu não quero que ele seja mais poético, que ele tenha mais ou menos desenvoltura, eu preciso que ele faça aquilo naquele ritmo. Também nem pode ser rápido demais, senão desanda a linha de produção. Então você tem uma massificação dos caracteres pessoais, certo? Uma massificação, uma eliminação da particularidade, tá certo? Ou seja, nesse caso, um privilégio de uma universalidade abstrata, que abarca todos os indivíduos. Mas a contrapartida disso é uma fragmentação dos indivíduos. Certo? Uma perda da possibilidade de articulação entre os indivíduos. Então o que você tem é, ali onde cada um é só uma peça tão idêntica um ao outro, você tem, na verdade, uma atomização desses indivíduos, incitada por essas formas de vida em que estamos inseridos. Pelos modos de produção e pelas formas de racionalidade que esse modo de produção nos inculca. Certo? Então o que você tem junto a esse aspecto contraditório? Você tem nessas contradições que nós acirramos cada vez mais, em que o aumento da individualidade radical de um lado, ao mesmo tempo o aumento de uma universalidade abstrata de outro, você tem uma completa cisão entre esses dois polos. Universal e particular não se comunicam mais de jeito nenhum. A universalidade é uma abstração que elimina todo aspecto individual de um indivíduo, de novo trava-línguas, né? Pertencer à universalidade é o completo aniquilamento do indivíduo. Então você tem uma tensão em que é ou tudo universal demais, ou tudo particular demais. E o reforço imediato é para que os indivíduos se reconheçam como plena afirmação da sua individualidade. Né? Todos temos iguais direitos, então eu tenho de fazer o quê? Afirmar o meu direito. Mas ali onde você perde de vista esse tecido comum que articula os indivíduos, a afirmação dos meus direitos passa a ser uma afirmação isolada e que ignora completamente a afirmação dos direitos das outras pessoas. O que é a boa sociedade agora? A boa sociedade agora não é aquela que articula os diferentes interesses. A boa sociedade é aquela que permite que eu faça aquilo que eu quiser. Então, sou livre tanto quanto eu possa fazer imediatamente aquilo que eu queira. Nós temos aí, então, nas ferramentas dessas contradições, uma desarticulação de diversos planos da nossa vida. Né? Por trás dessa desarticulação entre
universalidade e particularidade, o que nós temos? Uma completa desarticulação entre a vida pública e a vida privada. Agora, onde a vida pública parece ser o fim da autoafirmação do indivíduo, o que eu tenho é a vida privada como o único horizonte possível de realização. E tudo aquilo que constrange a minha vida privada, que pareça impor algum limite a ela, que pareça articular alguma outra coisa, certo? É imediatamente descartado como privação dos meus direitos, como privação daquilo que eu preciso de mim mesmo. Então, agora, a noção de autoafirmação decai em uma autoafirmação tão particular que ela não aponta mais para a plena realização do gênero humano, plena efetivação da razão. Perdemos de vista esse tecido comum que amarrava. Ou seja, nós temos uma perda da experiência da vida em comum. Isso é gritante na maneira como vemos a rejeição cotidiana ao que é comum. O espaço compartilhado é o espaço ruim. Eu me lembro da primeira vez que eu estava no restaurante, você vê só como a gente toma essas cacetadas, né? Eu estava no restaurante sozinho, sentado numa mesa, e chegou uma pessoa, né? E o restaurante estava cheio, o restaurante do centro de São Paulo, a pessoa disse, pô, com licença, e se sentou. Uma mesa de 4 lugares, ocupava um. Né? Qual o problema daquela pessoa se sentar na mesa? Mas para mim foi estranho. Por quê? Porque a experiência do meu prato, meu lugar, meu espaço de alimentação, se eu não te convidei para estar aqui participando da minha particularidade, não tenho que dividir um espaço com você. Essa prática do espaço compartilhado, né, ela vira cada vez mais a prática do espaço que oprime. O restaurante compartilhado é o restaurante da empresa. É no horário do trabalho, é no horário em que eu estou fazendo aquilo que eu não quero fazer, mas que eu preciso para manter a minha existência, que eu compartilho o espaço comum. Quando eu me livro do trabalho, o que eu preciso é ser feliz tendo um espaço que seja só meu. Certo? Então, assim, é melhor eu ter uma sacada gourmet na minha casa do que compartilhar um espaço no parque. Né? É varanda gourmet que chama isso agora, não sei. A casa na churrasqueirinha, bonitinho e tal, né? Enfim. Então, nesse horizonte de desarticulação entre o particular e o público, o que você tem é a perda dessa experiência pública, dessa experiência comum, e com isso uma falência da noção de democracia. Onde é que ela vem a falir? Ela é completamente esvaziada do seu caráter concreto de mediação de interesses distintos e passa a funcionar esvaziada apenas do seu aspecto formal. Então, por ser esvaziada apenas do seu aspecto formal que nós saímos da mediação de diferentes interesses com vista ao bem comum a dizer que a democracia acontece quando todas as pessoas podem livremente dizer aquilo que elas quiserem. E quando é que a democracia acontece? A democracia acontece quando a maioria decide por aquilo que deve ser feito. Isso articula os interesses distintos que existem na nossa comunidade? Não sei. Porque nós não temos mais o horizonte dessa articulação. Então nós temos de apelar para o quê? Para a formalidade objetivamente mensurável. Então perdemos de vista esse horizonte concreto da articulação de interesse e ficamos com o esvaziamento da democracia como o regime da prevalência daquilo que a maioria decide e possibilidade de que todo mundo fale livremente sobre aquilo que bem entender. O problema é que nós não conseguimos mais articular essas diferentes falas. Então, onde a vivência comum, onde a razão a razão que paira sobre todos os indivíduos funcionava como medida do que pode ou não ser dito, agora que esse tecido está fragmentado, o que nós temos é a imediatez da validade, da verdade de tudo aquilo que é dito. Não é à toa que as pessoas dizem no seu cotidiano, né? Eu já vi isso várias vezes em discussões, né? Alguém argumenta por alguma coisa, né? Não, o Santos de 95 era melhor que o Santos de 2002, boa disputa. Aí no meio do quebra-pau alguém diz, não, mas essa é a sua verdade. É a verdade de um, né?
Estava até comentando isso mais cedo, né? Onde é que eu estava quando aconteceu essa feira de verdades que eu não comprei a minha, né? Tá faltando, de emprestado para alguém. Por que nós podemos usar desse tipo de expressão? É porque como nós não temos mais um terreno comum sobre o que discutir alguma coisa como verdadeiro para nós pensamos que há uma verdade particular na medida em que cada um pode, de alguma maneira, tentar demonstrar, é livre para tentar opinar, aquilo e pode tentar demonstrar aquilo que diz. Só para fechar, então, esse esvaziamento formal da democracia nos leva a um esvaziamento da noção de liberdade de expressão. Por quê? Essa perda da vinculação entre individual e particular faz com que as ações individuais não se articulem com outras ações. E isso faz com que a ação de cada indivíduo seja desarticulada das consequências que essas ações têm. E por desarticular a ação das consequências, eu posso pensar na imediatez da verdade de tudo aquilo que é afirmado. Todas as opiniões são imediatamente verdadeiras porque nenhuma delas pode ser colocada em conflito umas com as outras, uma vez que não há mais um terreno em comum onde elas vão se debater. Então aí você tem, do ponto de vista desse esvaziamento da vida em comum, um completo esvaziamento da noção de verdade, um completo esvaziamento do que seja um debate que tem em vista decidir aquilo que nós queremos como comunidade. Certo? Então, nós precisamos hoje em dia pensar o quanto nós temos de fato, concretamente, esse horizonte de liberdade de expressão, na medida em que não reconhecemos um terreno comum em que disputar o que é dito, em que disputar as diferentes opiniões e diferentes interesses que são postos na nossa vivência comum. Basicamente isso que eu queria dizer de cara. Eu deixo abertas as discussões e novamente agradeço, Bruno, a você pela mediação e em seu nome agradeço também ao Pet pelo convite. Muito obrigado. Palmas. Obrigado, Igor. O professor Benedito agradeceu anteriormente também por estar disponibilizando o seu tempo e por estar dando essa palestra para a gente. Eu que agradeço. Bom, agora a gente abre para perguntas. Eu vou tentando acompanhar aqui as perguntas. Eu já estou no celular, a tela é bem pequena. Aí eu vou tentar e eu vou ir dizendo as perguntas que o pessoal for fazendo do chat. Bom, enquanto o pessoal... Eu queria abrir também com uma pergunta minha também, que a gente... Se fosse do tanto de 95 e de 2002, tem debate, não. Não tem espaço comum para discussão? Não, espaço comum tem, mas é que a vinculação afetiva do de 95 é maior, né? Tem que o 2002... Bom, pensando assim nesse esforço nesse esforço não, né? Mas nesse cenário em que você tem um indivíduo que só tenta se autoafirmar, eu queria saber, mas também pensando dentro, para não esgotar muito tempo assim, pensar o papel do outro entre esse indivíduo particular e o jeito que ele vê o outro, assim, se existe um outro, né? Se tem esse espaço de concebimento assim, ou se esse outro só serve para corroborar assim com a visão da pessoa, entende? Só serve para, digamos, complementar voto, entende? Qual que é o papel desse outro, desse indivíduo que só se afirma e desse outro? Esse outro é, em termos metafísicos, radicalmente objetivado. Então, assim, essa individualidade que só reconhece a si mesmo como sujeito, trata tudo que não é ele mesmo como coisa, como objeto. Né? Então, assim, ainda que eu reconheça que existe ali uma sombra de alguma coisa que se pareça comigo, né? A minha prática é de tentativa de neutralização
desses aspectos incômodos que pode se contrapor àquilo que eu quero fazer. Certo? Então, assim, minha inclinação é para tomar o outro exclusivamente como meio para as minhas ações. Certo? E o que é uma forma também de esvaziar as consequências das ações que eu realizo, né? Porque não há possibilidade, por exemplo, de reinterpretação e ressignificação daquilo que eu faço pelo outro. O outro é ocasião para que eu haja desse jeito, mas outra ocasião para que eu haja desse jeito, mas eu não reconheço a interpelação dele. Então, meu primeiro movimento é de neutralizar qualquer contraposição que o outro me faça. Né? Até porque se eu assumir que existe ali na outra pessoa, no meu interlocutor, uma contraposição aos meus interesses, um interesse tal como o meu que se contrapõe ao que eu faço, certo? Essa atomização e essa imediatez da minha ação cai por terra. O que significa que eu fico completamente deslocado. Ou eu dei um passo atrás da minha posição e reconheço que existe algo diferente dessa minha inclinação à adaptação contínua nessa relação em que sou eu contra as outras coisas, ou o meu mundo cai por terra. Né? Ele vai funcionar em torno dessa noção de que o outro vai ser meio para as minhas ações. Né? No fundo, o nosso esforço de tentar fazer uma crítica é de tentar dar um passo atrás e tentar ver isso sob uma outra perspectiva. Tentar relativizar essa imediatez do tratamento do outro como mais uma coisa entre as outras coisas. Tem existencialmente, a gente pode caracterizar, não, o outro ele resiste a ser tratado como coisa, né? Ele resiste a ser tratado como coisa, mas eu não resisto muito em tratá-lo como coisa, né? Parece que o esforço é maior para que eu me detenha em simplesmente considerar a outra pessoa como uma coisa entre as outras, do que a pessoa em dizer, opa, peraí, o que você está fazendo comigo, né? Me reconhece aqui, eu também tenho iguais direitos, né? O professor Sertório ele comentou aqui o eu, o outro, a coisa, o objeto e o subjetivo. Quem sou eu nisso tudo? Uai! É o Sertório, pô! Se a gente for mais merleau-pontiniano, a gente é o polo de explosão e articulação de todas essas relações, né? Que o nosso esforço normalmente é de tentar nivelar essas relações, né? Bom, a Sirlei Oliveira perguntou: se pegarmos a historicidade da democracia, note-se que ela é uma experiência institucionalizada, dirigida. Assim, como você enxerga as liberdades individuais e coletivas na política brasileira? Deixa eu ver se eu bem entendi a pergunta. Se eu entendi sobre quem foi que fez a pergunta? Sirlei? Sirlei Oliveira. Ah, Sirlei. Não, tem duas coisas em jogo aí. Primeiro é o nosso ideal de democracia. E a outra, o que nós consideramos como democracia institucional. Certo? O nosso ideal de democracia, completamente, muitas vezes descolado dessa nossa prática, é ainda o do registro dessa autodeterminação. Mas quando vemos isso aplicado institucionalmente, nós vemos o esvaziamento desse ideal. E o que reconhecemos como democracia institucionalizada é essa democracia formal, do respeito ao voto da maioria. E, aliás, tem uma coisa importante, isso é uma coisa interessante que sai da pergunta que a Sirlei colocou, que é a consideração da validade ou funcionalidade de uma democracia pelo seu aspecto institucional e formal, em certo sentido, é sintoma da falência da democracia. Né?
Vamos explicar isso antes que o pessoal fala, pô, mas você quer que não tenha nem eleição e tal, né? Não é isso. Ô Igor, o Instagram avisou aqui 15 segundos para encerrar a live. Então provavelmente vai cortar sua resposta no meio, porque vai cair. Então vamos encerrar e voltar. E cá estamos novamente. Vou chamar o professor aqui e já retomamos. Ok? Voltei. Show. Aí volta, o cara tá afinando o cavaco já, né? Espetinho. Sim, retomando. Então, de um lado você tem esse ideal da democracia como o modo de vida da autodeterminação. Certo? Agora, por outro lado, o que nós temos historicamente? Ali onde você perde esse tecido comum, essa vivência comum, a experiência da vida pública, você tem um esvaziamento da democracia como uma instituição formal que se manifesta de quando em quando pelo voto, que expressa um ou outro representante ocupar um determinado cargo, e essa atomização da opinião das pessoas como expressão da liberdade que os indivíduos têm. Certo? Até eu chovendo molhado, estava retomando o que eu falei para retomar a questão. O que a gente tem aí? Por que eu falei que é preciso ver até onde isso de fato expressa a democracia? Não estou dizendo que não é para ter eleição, né? Não é isso. Antes o pessoal acha que eu estou querendo botar mais fogo ainda no mundo, né? Já basta, né? Mas assim, se uma democracia realmente no seu acontecimento uma mediação entre diferentes interesses, é de se perguntar o quanto você tem realmente uma democracia acontecendo quando ela só se manifesta formalmente pelo voto e depois ela se desliga completamente. Isso não é nenhuma novidade, isso tá no Rousseau. Né? A vontade geral não se desliga, ainda que você tenha uma manifestação de vez em quando pelo voto, que o Rousseau deixa claro que a vontade geral não some uma vez que o pleito acaba. Mas nós que não temos mais esse horizonte da vontade geral, que tudo é particular demais, a nossa experiência democrática cai por terra nesse sentido. Então, assim, não é à toa que as pessoas nem lembram depois em quem elas votaram. Né? Por quê? Porque a noção de participação democrática é ir até a urna, digitar um número, agora passar álcool antes, passar álcool depois, tentando não queimar a urna, e depois disso acabou. O quanto que essa eleição de um representante formalmente posta nesse sistema institucional é a verdadeira articulação entre os interesses dos indivíduos. O que há de organização política, de vida comum, que sustente alguma consistência dessa escolha formalmente posta? Então, o que nós temos aí é, da mesma maneira em que o sistema se esvazia por essa vacuidade formal, que é ser essa participação na urna a cada 2 anos, né? Não é à toa que as pessoas não se reconheçam nesse sistema posto desse jeito. Porque ele descola completamente do que é a vivência dos interesses que as pessoas têm. Então, para esse sistema representativo funcionar de fato, o que nós precisaríamos era de uma verdadeira vida pública, de uma prática política consistente de mediação de interesses, que fosse se revelar pontualmente nessa escolha eleitoral. Não que ela fosse completamente desligada de sempre em sempre, e de repente o pessoal, peraí, precisa digitar um número lá. Né? Isso é uma vacuidade completa. Então, assim, fica esse sistema formal, que formalmente se diz representativo, mas que representa muito pouco, porque não ganha corpo nos interesses particulares dos indivíduos. Tá certo? Então, é quase como assim, a vida pública é decaída na vida particular, né, no que há de mais caricato da vida particular. E tomamos, então, como medida do que é bem usar a vida pública, do que é bem se realizar a vida pública, o que é bem realizado na vida particular. E nós esparramamos isso para todas as coisas. Por exemplo,
qual é o modelo da empresa pública que funciona bem? É a empresa pública que é tão eficiente quanto a empresa privada. Né? Como assim você tem uma empresa pública que não é orientada pelos mesmos interesses que uma empresa privada tem? Né? Por que é possível você pensar nisso? É porque você nivelou imediatamente, você eliminou a diferença entre o registro de interesse público e de interesse privado. Então, essas liberdades individuais postas nesse sistema que esvazia todo esse sentido público são liberdades que só se reconhecem na sua radical individualidade. Né? Se quisermos falar do ponto de vista mais hegeliano, é a liberdade mais abstrata possível. Né? Porque ela só reconhece a si mesma. Nesse sentido, você vê só como as coisas dão volta, né? O gestor que gere a coisa pública a partir do seu interesse particular, gere para tirar favor para si mesmo, num certo sentido, não me entendam mal, ele está, para não dizer que ele está certo, ele está adequado à época. Porque é uma época que só reconhece esse interesse particular que se põe em favor de si mesmo, o que ele está fazendo? Contra o interesse particular, lesando um monte de gente, ele está seguindo aquele espírito da época. Quer se orientar só por esse interesse particular. Não sei se eu respondo mais ou menos o que a Cirlei colocou. Obrigado, Cirlei, pela pergunta. Bom, já são 8h10. A gente pode fazer mais uma e encerrar, professor? Eu tenho tempo. Fico aqui o tempo que vocês quiserem. Se você tiver compromisso, eu também acho que não é o caso de estender demais também, não, mas... Não, eu também não tenho, mas eu imagino que... Mas pelo seu Vamos tempo. botar para voto, né? E aí? Ó, eu imagino que seja o Lucas, né? O Lucas Fernandes, da filosofia. Ele perguntou: como o professor vê o inquérito das fake news no STF? Seria, na sua opinião, uma possível ameaça para a liberdade de expressão? E depois ele completa: e como lidar com os ataques por certa parcela da população às instituições democráticas? Esse negócio do inquérito das fake news, eu estava vendo uma notícia hoje de manhã, né, no telejornal, justamente mais sobre inquérito, sobre o projeto de lei que está passando no Senado, né, que tenta regular o que pode ou não ser feito. E o que está travado no Senado é justamente isso, porque parte dos senadores alegam que o projeto fere o direito à liberdade individual, o direito à liberdade de expressão, né? E outra parte diz que não, que é preciso regular porque está passando os limites e tal, atenta contra o Estado de Direito, né? De vez em quando eles adjetivam como democrático também, mas normalmente é o Estado de Direito, né? E aí está nesse pé, nesse embate. E eu achei curioso o comentário que fez o comentarista do telejornal, que ele falou: olha, esse projeto já começa errado pelo nome, né? Não devia ser não devia ser o projeto de lei das fake news. Devia ser o projeto de lei contra difamação em massa na internet. Certo? E aí, assim, você coloca um projeto contra a difamação em massa na internet e você vai atrás de quem financia essa difamação, quem está produzindo esse tipo de coisa que favorece a um e desfavorece a outro e tal. E aí ele complementou, né? Porque fake news, né? Quem vai dizer o que é verdadeiro e o que é falso? É muito subjetivo. Né? Então, assim, vai ser palavras do comentarista da notícia. Vai ser uma agência independente que vai decidir se a notícia é verdadeira ou falsa. Mas quem é que constitui essa agência? Né? Para que ela possa dizer o que é verdadeiro, o que é falso. Então, assim, devia tirar do projeto de lei, palavras do comentarista, esse negócio de verdadeiro ou falso, e ficar com esse negócio. Tem dinheiro público financiando essas difamações, há um processo de difamação por trás da massificação dessas informações, e julga em torno disso. Eu achei curioso pelo seguinte: primeiro que a tentativa de radical objetivação do que está sendo discutido. Né?
que eu não acho nem que ele colocou isso de má intenção. Mas, assim, o que nós precisamos colocar? Alguma coisa que seja objetivamente posta. Certo? E o que não é objetivamente posto de jeito nenhum? Discutir se é verdadeiro ou não. Porque, afinal de contas, nós não temos mais nenhum horizonte para discutir nada como verdadeiro ou não. Então, o dinheiro, quem financia a propagação de determinadas notícias, você pode rastrear. Mas o que é verdade? Não, peraí, né? Vamos com calma. Né? Pô, já estamos fazendo esforço danado para achincalhar curso de filosofia, agora você me perguntar o que é verdade, não vai dar muito certo, né? Isso demonstra uma experiência da nossa época que é um total esvaziamento da noção de verdade. E ela é tomada como algo tão relativo, e voltamos àquele problema do que é a minha razão, a minha verdade ou a sua verdade, que se nós colocarmos isso como discussão, isso cai por terra. Tá certo? Tudo bem, há um problema honesto nisso, que estamos pensando num instrumento legal, e quem vai assegurar o que é verdade ou não? O Glaucio Hill tem uma história em torno disso, o Glaucio lembra dessa história. Mas tem um outro aspecto aí que é complicado, que é o seguinte: nós não temos nenhum horizonte de discussão pública do que é a verdade. Então, assim, não podemos mais disputar aquilo que é verdade. Nós não podemos mais colocar o que eu entendo por verdadeiro frente àquilo que você entende, e tomar isso como uma necessária discussão e disputa que faz parte da nossa vida em comum. Então, só é possível você pensar em algo desse tipo porque você tem um esfacelamento dessa vida em comum. E o outro ponto que eu acho interessante que o comentarista falou é muito subjetivo, precisa tirar da lei isso. A nossa experiência, e aí um outro sintoma dessa desarticulação da nossa experiência, é de que tudo aquilo que é subjetivo diz não só imediatamente respeito ao sujeito, mas diz necessariamente respeito só ao sujeito. Está completamente afundado no sujeito e de lá não sai. Então, assim, não existe nenhum horizonte subjetivo que diz respeito a algo além da individualidade. Só que nós temos um problema, que o pensamento é subjetivo. Então, assim, desligar qualquer horizonte subjetivo da vida comum, veja, não de cada um dos indivíduos, mas da vida comum, é desligar, por exemplo, a publicidade do pensamento. Porque a publicidade do pensamento é a subjetividade que se faz de alguma maneira objetiva, que se põe à mostra para os outros. Né? Hegelianamente falando, é o dentro que tenta se ver lá fora. Né? Então, assim, o esforço de neutralizar todos esses aspectos subjetivos do problema é também a falência da crítica, porque é a falência do horizonte do pensamento. Né? Onde for preciso pensar, onde for preciso dar um passo atrás e julgar criticamente aquilo, certo? Alguma coisa deu errada, escapou essa objetividade. Então, assim, num certo sentido, é preciso regular isso legalmente, porque a falência da experiência comum aceita que esses tipos de construções sejam postas. Ela entende como válidas, tão válidas, dentro do jogo político, dentro da nossa vivência em comum, o filho do Lula, dono da Friboi, a Terra plana, quanto o Copérnico. Tá certo? Quanto o escândalo que é o descaso com o controle da pandemia. Entendeu? Tudo fica válido demais, aí você abre as portas para esse tipo de coisa acontecer. Por quê? Porque você não tem mais um terreno comum de mediação. E aí você tem de apelar para a lei, porque assim, nós comemoramos quando alguma coisa ganha corpo de lei, porque parece uma conquista de direito, né? Mas tem um lado negativo também, porque ela ganha corpo de lei quando o direito não é reconhecido. Né? Então, assim, a obrigatoriedade do assento para idoso no ônibus, a gente comemora, que legal, nós estamos reconhecendo que o idoso tem um assento, mas tem um lado negativo, que ninguém dava lugar para o idoso sentar, precisa botar na lei. Né? A necessidade de uma lei para bloquear a produção de fake news é uma falência do que nós entendemos pela livre discussão das ideias de valores da nossa comunidade.
assim, já que vocês não conseguem discutir publicamente o que é válido ou não, nós vamos ter de colocar na lei que há uma falência da vivência comum. Tá certo? É por isso que coisas, por exemplo, as manifestações contra a democracia, né? A democracia, para que ela funcione, ela deve aceitar quase tudo como liberdade de expressão. Não deveria aceitar que se falasse contra a democracia. É uma petição de princípio. Né? Mas ali onde esse terreno comum não vale para mais nada, qualquer opinião particular é válida. Então, assim, tira a teia de responsabilidade, então a pessoa pode defender atrocidades que beira apologia ao crime. Né? Se é que não são de fato apologia ao crime, tanto quanto ela se dá direito a fazer isso, tanto quanto grupos de pessoas saindo às ruas reclamando pelos seus direitos que não são reconhecidos cotidianamente. Né? Isso é uma atrocidade, isso é um sintoma da falência da nossa vida em comum. Certo? Que a apologia ao crime valha tanto quanto a defesa dos direitos dos trabalhadores, os direitos das mulheres, os direitos dos povos da floresta, os direitos dos negros. Isso é uma atrocidade. Isso é uma falência da nossa vida em comum. Bom, são 8h20. Eu estava pensando até umas 8h30. Então o Franco fez mais uma pergunta. O Vinícius Franco, né? Lembra? Ele perguntou assim, ó. Como pensar o limite de demarcação entre liberdade de expressão e discurso de ódio? E essa fica sendo a nossa última pergunta, então, tá? Peço desculpa a quem queria fazer mais alguma depois, mas devido ao tempo, eu imagino que essa tenha que ser a última. Eu passo a palavra para o professor. Tá, eu estava anotando aqui para não perder. Franco, eu entendo que, pelo menos idealmente, o limite seria dado por essa experiência comum. Parece uma coisa muito abstrata, uma aposta no que seria essa experiência comum, né? Algo que nós não temos, né? Um ideal, mas assim, é porque a possibilidade desses discursos acontecerem está apoiada nessa falência da vida pública. Tá certo? Discursos de ódio são tolerados porque a nossa experiência é de não reconhecer a implicação mútua entre diversos direitos. Uma vida pública que reconheça que direitos se implicam e que a eliminação de um determinado direito é, de alguma maneira, uma mácula sobre outros direitos também, interdita a possibilidade desses discursos. Certo? Então, eles são imediatamente rechaçados. Certo? Mas como nós não temos essa vivência comum, nós não temos esse espírito público, digo até mais, numa vivência pública mais saudável, certo? Muitas das coisas que nós vimos nos últimos anos não teria possibilidade de acontecer, quanto mais de ganhar corpo como ganhou. Candidato à presidência que faz apologia de torturador não teria vaga para ser candidato numa comunidade com uma vivência pública mais saudável. Né? Então, assim, é até anterior, né? Do que, por exemplo, dizer, saiu o candidato, foi votado, então é justa a eleição, porque formalmente reconhecido, né? Tem mais coisa acontecendo aí. Nós temos uma falência da nossa vida pública para que isso possa acontecer. Então, assim, nenhum direito é afirmação da falência dos outros direitos. Assim, vamos lá. É preciso ser muito torpe para achar que o reconhecimento e a efetivação dos direitos das mulheres é uma eliminação dos direitos dos homens. Não há nada de negativo em relação aos direitos da totalidade dos indivíduos na sociedade na afirmação e efetivação dos direitos da mulher. Certo? Nós podemos apelar, inclusive, para o perspectivismo nietzschiano, né? São perspectivas ricas porque elas afirmam mais perspectivas.
Elas não necessitam de solapar outras perspectivas para se afirmarem. O discurso de ódio é justamente o contrário. A única afirmação que ele tem é o rechaço completo de qualquer perspectiva que não seja dele. Veja que a gente voltou para esse arranjo entre particularidade e universalidade, né? O direito válido afirma a si mesmo, afirmando também os outros direitos. Certo? Então, ele aponta para uma universalidade, para uma convivência, para um tecido comum, que é ampliação de direitos da nossa comunidade. Né? Os discursos de ódio fazem o contrário. Então, assim, você está... Quando você usa a liberdade de expressão para fazer discurso de ódio, né, você, na verdade, está transgredindo o direito. E a transgressão do direito não deveria ser tolerada numa comunidade razoavelmente saudável. Certo? Não sei se eu respondo, assim, essa é bem intrincada, a gente teria mais coisas para puxar aí. Bom, então vamos para o encerramento, né? Eu gostaria de agradecer em nome do PET, o professor Igor, né, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo, né, para poder falar para a gente. O tema é um tema bastante complicado, né, imagino eu, frente ao que a gente vem vivendo, né. E eu gostaria de agradecer a todo mundo também que viu a live, aí a gente teve dado ao tempo do Instagram encerrar, que voltou para cá também. E os vídeos vão estar disponibilizados no Instagram, no Facebook e no YouTube. Nós iremos salvar e disponibilizar. Obrigado, viu, Igor? Eu que agradeço pelo convite, agradeço você, Bruno, novamente pela mediação e, em seu nome, agradeço a equipe do PET. Parabenizo a todos pelas iniciativas, pelo excelente trabalho que vocês têm feito nesse curto período em que o nosso PET está aí de pé. E obrigado a todos que assistiram e estamos aí. Se precisar da gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Obrigado, viu, Igor? Tchau, tchau, pessoal. Abraço, tchau, tchau, pessoal.